Olá, amigos, boa noite. Estamos chegando mais uma noite, mais uma quinta-feira. Como sempre, o nosso último estudo da semana, as nossas últimas reflexões e mais uma semana que mal começou, já está chegando ao fim. Que sejamos todos abençoados com um bom fim de semana, com alegria no coração, de realização. Meus amigos, agradecemos já a presença aqui junto de nós. Vimos Ivete, Jane, Célia, Carlinhos, são os amigos que participam conosco, Terezinha, todos que participam conosco a cada noite, Cláudia, todos chegando. É muito gostoso tudo isso quando nós podemos ter os amigos juntos. Cláudia, Ivete, muito obrigada pela presença, porque essa é a razão dos nossos estudos, dos nossos encontros, já que não podemos nos encontrar pessoalmente, como costumeiramente fazíamos, mas estamos aqui, estamos sentindo esse calor através das vibrações que os amigos sempre emitem para nós e para todos. Vamos à nossa prece. Hoje é nossa noite de estudarmos a obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Então, nós temos as reflexões dos diálogos de Jesus que estamos fazendo dentro dessa obra. Vamos agradecendo ao Pai de bondade, de misericórdia, todas as bênçãos que temos recebido, a oportunidade deste encontro que fazemos semanalmente, o momento em que a espiritualidade pode nos acessar com mais facilidade, porque nossas mentes estão voltadas para o bem, para as boas vibrações, para as boas palavras. Que Deus Pai não nos falte, que Jesus, o Mestre amado, esteja que junto os bons amigos espirituais, que nos inspirando, fortalecendo a nossa fé e nos enchendo de esperança. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, amigos, feita a nossa prece, como gostamos, né, de participar, já amigos todos aqui, Dilza chegando também, Laura chegando, Cidinha, os amigos que aqui se encontram. Nós estamos 19 da obra Boa Nova, União com Deus. Vamos ainda alguma boa noite antes de começarmos diretamente a Rosângela, Sebastiana, que nós não falamos, a Silvia, eu acho que não falamos, mas todos amigos, sejam bem-vindos e vamos às nossas reflexões. Nós tínhamos um diálogo de Jesus com João. Eles estavam em Jerusalém de saída para Jericó. Iriam fazer um trajeto que Jesus entendia ser necessário, essa viagem. E ali falavam da oração e João então tinha 1000 questionamentos, ele tinha aprendido uma forma de orar dentro do judaísmo, Jesus falava de outra forma de orar. Alguns costumes que ele tinha, ele percebia que não eram mais necessários. Ele tinha ido até a comunidade dos essênios, que era um grupo de terapeutas, um grupo muito fechado que atendia as pessoas na prática da caridade e da oração, diferente da forma como Jesus fazia, que era pública, eles faziam em reservado. Ele queria saber como é que essas pessoas entendiam Deus, como é que sentiam Deus, como é que se ligavam a Deus. Muitas pessoas, verdadeiramente, questionam a questão da fé, né? De todos nós. Não entendem bem como algumas pessoas têm uma fé tão profunda, tão sincera, certezas através da fé. Ou fé através das certezas, do conhecimento, daquilo que clareia a nossa mente. Então, pessoas que não têm essa prática, que não têm essa vivência, que não ainda desenvolveram essa condição, que é tão subjetiva, é do ímã de cada um, elas às vezes têm dificuldade de entender o outro que procede dessa forma. Isso estava acontecendo com João. E olha, um dos discípulos escolhidos por Jesus
que não é a questão de como fazemos, não é a questão de como entendemos que nos qualifica para a obra do bem. A obra do bem tem que contar com a nossa boa vontade, com o nosso desejo de fazer alguma coisa boa, independente de como vamos fazer isso, de acordo com o nosso território sagrado, cada um procederá conforme assim deseja. Então João conversava com Jesus nesse momento, falando da sua hesitação quanto à oração. Não tinha bem uma certeza de como proceder e de como seria atendido por Deus ou não. Se de alguma forma havia uma fórmula específica para esse atendimento. E então ele continua dizendo a Jesus, falando da sua hesitação na questão da oração, dizendo assim: anseio por esta comunicação perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ele queria uma conexão profunda com Deus, então espiritualizar-se mais. Era o seu desejo sincero, porém, ali de que ideias mais antagônicas se opunham a esses desejos. Nós queremos nos recolher em prece e o pensamento mistura tudo. O nosso dia a dia, aquilo que será para amanhã, talvez o futuro, nossos medos, enfim, é uma amálgama de pensamentos que muitas vezes nos impedem essa conexão tão perfeita, tão limpa com as esferas espirituais mais elevadas. Somos ainda muito terreais e por conta disso temos dificuldade de nos desprendermos um pouquinho para momentos de exclusividade espiritual, que é o que a oração solicita de nós. É complicado, até porque os nossos questionamentos, será mesmo? Estou fazendo certo? É por aí o caminho? Será que eu posso fazer dessa forma, dessa? De que forma será melhor? São posições que nós vamos tomando. E assim ele dizia que esses pensamentos todos, o seu racionalismo, porque ele era muito racional, esse seu racionalismo se opunha aos desejos mais sinceros dessa conexão profunda com o Criador. Ainda agora, dizia ele a Jesus, manifestando meu pensamento acerca das minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender a toda edificação espiritual que deve processar no plano oculto. Mas suas observações me confundiram mais ainda, porque esse amigo falava a ele dessa necessidade, ele tinha necessidades particulares, necessidades espirituais, pessoais, e o amigo diz que ele precisava compreender mais a edificação, a construção que se deve processar no plano da criatura. Mas não disse como, disse só que ele tinha que fazer isso. Aí vem uma dificuldade enorme, porque alguém diz pra gente, olha, é preciso você se recolher, entre meditação, mas não mostra o caminho, fica difícil de conseguirmos isso. Vamos ao caminho Helena, Rosa, Rolando, boa noite a ele não posso, eu tenho, então, vejamos se conseguimos. Conseguimos voltar. Vocês perceberam que deu uma travada boa, né? E nós conseguimos voltar. Graças a Deus. Vamos em frente. É a nossa tentativa de sempre. Parece que todas as noites, parece que para coisas ruins funciona melhor. Quando é coisa boa, vem os obstáculos. Para ver se a gente desiste. Mas nós não desistimos muito fácil, não. Então, por conta disso, continuemos, ainda com os percalços que estamos vivenciando. Mas ele dizia, então, a Jesus,
Será que eu tenho que ocultar o que há no meu coração de mais puro, de mais santo? Como é que eu tenho que proceder? Então Jesus responde a ele: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Olha o que Jesus disse a João. Ele queria encontrar respostas, ele queria que alguém desse o caminho, e Jesus está dizendo: olha, todas as nossas dúvidas, todas as dúvidas que te assaltam, elas se verificam pelo motivo de que ainda você não compreendeu que você não precisa de nada disso. Não há necessidade de nada disso, pois que todas as criaturas, todos os filhos de Deus, todos os seres humanos aqui encarnados têm um santuário no próprio espírito. Tem um santuário onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. E aí nós nos lembramos de que Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos: onde está gravada a lei de Deus, aquela que vai reger o nosso comportamento, que é a lei do amor? Onde está isso gravado? E os Espíritos respondem: na consciência do homem. Nós trazemos conosco como espíritos o clichê da lei do amor, impresso em nossa consciência. Nós podemos atrapalhar de todas as formas ou querer externamente encontrar isso. E Jesus disse: não, isso está dentro de você. Isso está guardado num santuário, na interiorização da criatura, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. É a lei e é o amor de Deus nos mostrando tudo isso através das vozes da consciência. Então nós temos nossa consciência. Nós podemos até fazer coisa errada, mas a nossa consciência grita. E às vezes a gente fica até com vergonha, achando que alguém percebeu que nós sabemos que estamos fazendo errado. Às vezes o vermelho se faz na face mediante a vergonha de nós mesmos por estarmos procedendo, e a consciência fica ali cutucando. É a lei de Deus falando conosco, nos trazendo essa condição. E ele dizia então sobre os essênios, porque ele tinha ido até lá. Ele queria saber como eles se conectavam. Jesus diz: os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, do trabalho oculto. Ele disse: eles levam muito longe, exageram. A questão de esconder, a questão de não mostrar o trabalho que está sendo realizado. Antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade. Olha o que Jesus está dizendo: a verdade e o bem não surgem para ficarem escondidas. Tá bom, nós fazemos quietinho lá no centro espírita, falamos para nós mesmos e praticamos o bem lá dentro, não nos expomos. Nós estamos errados. Jesus, a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade. Elas devem vir à tona para que os outros possam se espelhar, ou somar forças, ou se juntar de alguma forma. A verdade e o bem contam conosco. Agora dá para entender aquela pergunta do Livro dos Espíritos: por que é que os maus e que o mal tem tanta força no mundo? Porque os bons são omissos do bem. Não mostram, não trazem à luz. Nós, com o advento da modernidade que estamos vivendo, estamos trazendo todo esse estudo da doutrina espírita, que atende tão bem a nossa necessidade, e disponibilizando
para todos. São muitas palestras, muitos vídeos, muitos estudos, muitos expositores, muitas pessoas participando disso. E outras que até então não tinham a menor ciência do que se tratavam os nossos estudos, os nossos encontros, estão tendo a oportunidade de ver e ouvir aquilo que normalmente estaríamos discutindo dentro dos nossos grupos de estudo, dentro dos nossos encontros fraternos, nos encontros de palestra. Então a verdade e o bem tem que ser mostrado. Tem que vir à tona. Muitas pessoas estão pedindo que quando passar toda essa turbulência da pandemia, que não deixemos as tarefas pela internet, para que outros também possam participar. Aqueles que não estão aqui, que não podem ir à casa espírita, não podem participar da noite de estudo, que eles possam continuar tendo acesso a toda essa informação, essa reflexão, esses momentos tão bons para nós. Pois é, foi o que Jesus disse. Os essênios exageram em ficar ocultos. Levam muito longe a teoria do trabalho escondido, oculto, sem aparecer. Antes de tudo, Jesus está dizendo que os nossos encontros, nossos trabalhos, nossos estudos não podem atender somente a nós, um grupo selecionado, um grupo pequeno. Não, que isso é patrimônio de toda a humanidade. A verdade e o bem tem que ser levado adiante. É a bandeira de Jesus. Então, está aqui o recado para todos nós. Vamos ver que o pessoal está comentando algumas coisas e eu não pude. A Mara dizendo que São José está chovendo muito, tomara que não atrapalhe. E não há de atrapalhar, Mara, se Deus quiser. E se porventura falhar para você, lembre-se que no canal do YouTube Marina Ferri, os nossos encontros vão ficando lá. Vamos ver, o Gil, como praticar o que aprendemos com nossos estudos se não for no mundo e com os outros? Verdade, porque ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil. Todo mundo se trata com cordialidade, com educação, as pessoas se unem por laço de simpatia, então está fácil. Mas no mundo não é assim, e se nós não praticarmos, não vivermos isso no mundo, não está valendo a lição. E a Eliane pedindo que a gente não deixe de transmitir. Não, se Deus quiser, Eliane, nós vamos conseguir fazer tudo direitinho nas nossas vidas. E a Regiane agradecendo, sim, nós também agradecemos a oportunidade. Então Jesus continua falando a João o seguinte: o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Esse alerta é fundamental. Nós temos muita coisa, né? Fazemos muitos estudos, temos muita coisa, temos fé, acreditamos, sabemos de muita coisa, mas nem todos conseguem absorver tudo isso. Então nós temos que saber o que é que cada um está necessitado e o quanto ele alcança para oferecer isso a ele. Essa mensagem Paulo traz nas suas cartas. Ele diz: não se pode dar alimento sólido ao bebê que apenas se alimenta de leite. Mostrando que há um tempo, né? Um tempo para que as coisas possam ir se modificando, atendendo à necessidade. E a recomendação de Jesus para desvendar ou mostrar a verdade, o bem, é que a gente faça na dosagem, porque senão os essênios extrapolaram por esconder, o outro pode extrapolar por mostrar muito. Então nós temos sempre que achar o ponto de equilíbrio. O que pode, o que deve, o que não pode, o que não deve. Às vezes eu posso e não devo. Às vezes eu quero e não posso. Às vezes eu posso e não quero. Então nós temos que encontrar um equilíbrio em tudo isso para poder oferecer o melhor. E aí ele diz, então é indispensável, é condição indispensável saber dar a cada criatura
de acordo com as suas necessidades próprias. Eu não preciso oferecer a ela um tratado filosófico inteiro sobre os ensinos da doutrina espírita quando ela me pediu apenas algo que atendesse a sua necessidade naquele momento. Por isso que é difícil, é muito difícil a gente poder orientar, ajudar, porque nós temos que perceber a real necessidade. Nós temos que perceber tudo isso e não é tão fácil. É cuidado. Nesse ponto, diz Jesus a ele, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza. Quer dizer, nesse ponto de dar o indispensável, os essênios estavam certos. Eles guardavam coisas para eles e davam somente o que aquela pessoa que ia buscar precisava. Era a cura? Então está aí a cura. Era um ensino sobre alguma coisa? Está aí esse ensino sobre essa coisa. Então Jesus, nesse ponto, eles estão muito certos quanto ao zelo, o cuidado que os caracteriza, porque os ungüentos, no caso era a cura, os ungüentos, os medicamentos que eles faziam, pomadas, né? Ungüentos reservados a um ferido, Jesus estava comparando, não se afeta ao faminto que pede pão. Então, um precisava do remédio, mas o outro precisa de pão. Você não pode generalizar, dar unguento para todo mundo quando aquele um está com fome. E você não pode dar pão para todo mundo quando este tem uma dor e precisa do alívio. Então, o que é que Jesus está dizendo? Nós temos que perceber qual é a necessidade para poder oferecer aquilo que atenda um pouquinho, alivie essa necessidade, minimize a dor, a aflição, a angústia, não mais do que isso. E o que serve para um, não necessariamente serve para o outro. Querer colocar um protocolo de atendimento a ser seguido literalmente é um erro que nós estamos cometendo. Há que ter um protocolo básico do comportamento, alguma linha diretriz a seguir, mas não podemos usar para todo mundo a mesma receita. Não atende às mesmas necessidades. Então Jesus chama a nossa atenção para isso. E isso é interessante, que me passa pela cabeça, que muitas vezes em família a gente tem lá um punhado de filhos, né? E algum lá saiu fora do trilho. E aí aquela mãe, aquele pai diz assim, mas eu não sei o que aconteceu, porque eu eduquei todos igualzinho, eu fiz a mesma coisa para todos, eu encaminhei todos do mesmo jeito. Esse é o problema, porque aqueles não são exatamente iguais. São filhos biológicos, podem levar a mesma carga do DNA terreno, mas são espíritos com vidas, erros e acertos, necessidades diferentes um do outro. Então não dá. Não dá para querer usar a mesma receita para todos. Porque um entende uma linguagem e o outro entende a outra linguagem. É esse cuidado que Jesus está chamando João e dizendo, não dá para atender assim. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Jesus aqui está exatamente falando aquilo que depois ele disse aos apóstolos, quando se aproximava os momentos finais da sua vida terrena, e ele diz, eu me vou, mas rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador, que virá a fazer relembrar tudo isso que eu vos tenho dito, e muito mais que por ora a terra não pode conhecer, não tem alcance. Então Jesus está dizendo, ele diz assim, eu também tenho dito isso, não vou poder ensinar tudo o que desejar. Ele queria, mas não podia. Lembra? Eu quero, mas não posso. Às vezes eu quero, mas não devo. Às vezes eu devo, mas não quero.
Então Jesus disse assim, olha, eu desejava mostrar muito mais, mas não poderei fazer isso aos meus discípulos. Imagine que era o grupo seleto, porque ele fala isso aos seus discípulos. Nem é para o povão que ele atendia, mas para aqueles que já estavam mais próximos dele, esse nem para vocês. Eu posso ainda dizer tudo o que eu gostaria, ensinar tudo o que eu gostaria. Não posso, nem para vocês. Sou compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino, outros ensinamentos que ele teria que deixar para depois, para o futuro, quando Deus permitisse a voz do Consolador. Aqui ele disse, virá outro Consolador, que ficará eternamente convosco, que vos fará lembrar tudo isso. Então ele falava desse Consolador que viria, e por quando ele diz ficará eternamente convosco, teria que ser alguma coisa que não nasce e morre. Então não poderia ser uma pessoa. Porque qualquer ser humano aqui tem uma data de nascimento e uma data de falecimento, de morte. Então, para ficar eternamente, tem que ser algo que não seja humano, que vai clarear as nossas mentes. Isso se chama conhecimento. O conhecimento fica eternamente com aquele que o absorve. E fica eternamente quando ele é passado de um para outro. Então ele diz, ele ficará eternamente convosco no futuro, o Consolador, se faça ouvir, mas há uma condição para adquirir isto que ficará eternamente conosco, que é o conhecimento. Ele diz, faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Então é para quem quer. Aí ele pode. Aí ele vai querer e o querer será poder, porque ela trará muita sabedoria, muito ensinamento, que ficará eternamente conosco. Somos espíritos e o conhecimento está em nós. E vamos gravando nos porões da alma tudo isso que seguirá a jornada evolutiva conosco. Assim, Jesus está dizendo aos espíritos sequiosos de conhecimento. Então, tem muita gente, tudo está ao alcance das mãos, mas ele não tem sede disso. Tem sede de outras coisas, sua necessidade é outra. Então Jesus disse, não adianta. A este não adianta a gente querer passar alguma coisa, porque ele não deseja. Então o primeiro ponto para nós é desejar, é querer alguma coisa. E aí, com certeza, nós vamos aprendendo um pouco mais, vamos crescendo e vamos seguindo adiante. Não tens observado, continua Jesus refletindo com João, o número de vezes que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Porque se ele falasse de um ensino na qualidade de um professor, na qualidade de um tribuno, com todas as informações, seria uma parcela pequena daqueles que estavam ali presentes que iriam se aproveitar disso. Talvez mínima, talvez uma parcela mínima. E o que isto levaria à grande maioria? O entendimento ficaria ofuscado pela ignorância da própria pessoa, pela dificuldade de entendimento. Nós temos visto, infelizmente, né, no setor de educação, de formação, a questão dos analfabetos funcionais. A questão de pessoas que sabem ler relativamente, mas não interpretam o texto, não entendem o que estão lendo. Bancam papagaios de repetição juntando letrinhas, mas na verdade não entendem, não percebem o conteúdo daquilo que está sendo ali informado, daquilo que está sendo passado, solicitado, não sabem interpretar um texto. Então Jesus está dizendo, não adianta oferecer um texto assim,
que só uma parcela mínima conseguiria entender, porque isso iria ofuscar o entendimento geral. Não teria o alcance. Então ele precisava transformar isso naquela papinha, a criança que bebe o leite, que já pode comer uma papinha suave, mas não poderia ter o alimento sólido que Paulo fala. Não poderia, não teria o alimento sólido. Então ele diz dessa condição, falando o que representam as parábolas. Nós sabemos que Jesus, ele mostrava os seus ensinos, ele trazia os seus ensinos ao povo de três formatações: as parábolas, os sermões e os diálogos. As parábolas eram de cunho geral, eram historinhas criadas por ele. E normalmente, sobre um ensino que ele queria passar, ele fazia 3 parábolas, que eram historinhas usando os elementos locais daquela comunidade, daquelas pessoas, da vida do dia a dia, para ela poder entender. Porque se não fosse assim, ela não teria entendimento capaz de absorver qualquer coisa. Então ele usava as parábolas. Ele usava sermões quando ele já estava diante de um outro tipo de público que tinha conhecimento. E usava o diálogo quando ele queria aprofundar mais ainda com esta ou aquela pessoa. Então era mais reservado ainda. Lembre-se que era naqueles encontros de jantar na casa de um, de estar na casa do outro, que ele fazia algum diálogo, às vezes com alguns. No mais ele soltava uma parábola para que todos pudessem entender. Então Jesus, ele tinha essa pedagogia. E o bom pedagogo vai ser esse, que consegue se fazer entender por muitos, pela maioria das criaturas. Porque senão ele não cumpriu o seu papel. Ao querer passar o ensinamento, se ele não conseguir digerir isso de uma forma mais fácil para oferecer àqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade e também ter algo mais substancioso para oferecer àqueles que têm um pouco mais de facilidade, ele não conseguiu. A questão vai ser observar que tipo de público está falando. Ele vai se dirigir para saber o tipo de linguagem, qual a metodologia que ele vai seguir para chegar, sim, ao cerne da questão com todas as criaturas. Então, ele disse a João, naquele instante, não tens observado o número de vezes, quer dizer, não foram, na verdade são 47 parábolas que ele tem registradas ali no Novo Testamento. E essas parábolas, elas estão dentro daquele espaço de tempo daquela chamada, para nós, Semana Santa. As parábolas estão ali. Então é um período muito curto de tempo, onde ele usou um número enorme de historinhas locais para poder ensinar as pessoas que estavam ali o mais rapidamente possível. Para que memorizassem, guardassem aquilo com facilidade. Então, não tens observado o número. Ele tinha feito muitas, o número de vezes que necessito. E ele entendia a historinha como uma necessidade para clarear os pensamentos. Preciso recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, então ele falou tudo isso, dizendo a dificuldade de mostrar algo mais espiritualizado, algo mais profundo, porque está de acordo então com o nível de cada um. Então era algo mais difícil. É isso que ele está dizendo, que não era tão simples assim como João queria, não dá muitas vezes. E então ele diz, no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, então ele fala, a oração, comunhão é o momento da oração. Então ele diz, no que se refere à oração, a nossa comunhão com Deus, eu não me esqueci de recomendar que cada espírito ore
no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Há uma passagem, né, onde Jesus diz que deveríamos nos recolher ao nosso quarto e, fechando a porta, poder então fazer a nossa oração. Não é o quarto físico, paredes, porta, paredes. Esse recolher é dentro de si mesmo. Esse quarto é o nosso coração, é o nosso sentimento, é a nossa consciência. Então ele diz ali que no que se refere à comunhão com Deus, ele recomendou que o Espírito ore no segredo do seu íntimo. Quer dizer, não há necessidade de expormos em voz alta a oração, a menos que estejamos partilhando dentro de um grupo. A intenção é daquele que faz a oração, é fazer em voz alta para que os outros possam seguir aquela linha de raciocínio, que é algo geral, de cunho geral, tudo certo. Até é bom quando temos que fazer uma mentalização, uma vibração, vamos supor alguém que está doente, e vamos nos reunir em grupo para vibrar por esta pessoa. Vamos fazer uma prece na intenção dessa pessoa. Quanto mais estiverem juntos, seguindo aquele que está falando, e por isso quem faz a prece deve sempre fazer de forma clara, voz alta, que todos entendam, porque as pessoas vão seguir o seu raciocínio. Então, por conta disso, é que nós vamos nos unindo e vamos aumentando o feixe de vibrações que vão chegar até aquela pessoa. Então, é bom. Mas quando a prece é algo particular, é a nossa conversinha com Deus, é a nossa súplica, é o nosso desejo, Jesus pediu que nos recolhêssemos ao nosso íntimo, no silêncio de nossas esperanças, e esperança inclui aí a fé, e aspirações mais sagradas, o desejo de coisas mais nobres. Esse é o convite de Jesus. Desta forma, e para todos nós, é que ele faz esse convite. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Ele está falando dessa prece extremamente particular. Lembre-se, João falava que ele queria fazer prece sobre as necessidades dele, sobre os anseios dele, sobre as hesitações dele. Então era conversa particular. E é disso que Jesus, então, nos orienta, dizendo que que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto. Somos nós os responsáveis pela nossa evolução, erguendo em nós mesmos o santuário divino da fé e da confiança. Ninguém tem como dar fé ao outro. Ninguém tem como passar confiança ao outro. Olha, eu vou dar um pouco da minha confiança para você e agora você também é uma pessoa que confia. Não. Isso é coisa que nós desenvolvemos. Fé, confiança são coisas que nós desenvolvemos. Onde nós vamos interpretar sempre a vontade de Deus com respeito ao nosso destino. É coisa nossa. Então, esse chamado de Jesus é para mostrar, né? Nós temos essa prece de recolhimento, de conversa com o Pai, de súplica, de entendimento, que nutra a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. É essa proposta da oração que João queria e que Jesus está orientando. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. A comunhão da criatura com o Criador é imperativo à existência.
E não adianta, e não está restrito, melhor dizendo, a questões de templos religiosos ou filosofias religiosas. Porque esta ligação da criatura com o Criador, muitas vezes até uma pessoa que se diga sem crença, um agnóstico, ou ele diz assim, não, eu não me vinculo a nada, ela tem o seu momento de ligação com o Pai através da natureza, de um lugar de vegetação, de um mar, de uma montanha, de um animalzinho, de uma beleza, de um pôr do sol. Quantas vezes nós vemos publicações aqui na rede social de pôr de sol? Olha o pôr de sol da minha janela, o pôr de sol de Taubaté, e cada um exibe lá um pôr de sol maravilhoso. Ou o nascer do sol lá em Ubatuba, a gente publica, olha o nascer do sol, como isso aqui está lindo. Este é um momento de comunhão com o Criador. Quando você olha uma criança recém-nascida e fica embevecido com aquela beleza, com aquela perfeição, com aquele ser que chega, esse é um momento de ligação da criatura com o Criador. Não transformamos em palavras, não fizemos clichês de orações. Estamos orando com sentimento, estamos nos vinculando ao Criador. E ele diz isso é imperativo à existência do homem. É o reconhecimento, é o momento de conexão, o reconhecimento. Isto é imperativo. O homem não pode, não consegue sobreviver sem ter esses momentos que trazem a ele a força, a iluminação, a grandeza do ser, a alegria de viver. É por aqui que nós vamos encontrando. E a prece, ela vem para aqueles que abraçam a atitude da prece de conformidade com o seu modo de ser. A prece é o luminoso caminho, é um caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, quando, junto dessas imagens lindas, por exemplo, do pôr do sol, como falamos, que a pessoa disse, aqui da sacada do meu apartamento, olha o pôr do sol em Taubaté. Que essa pessoa possa, nesse instante, vendo essa grandeza toda, pedir bênçãos para a nossa Taubaté. Ela não está se lembrando da cidade, ela não está se lembrando dos taubateanos que vivem aqui e que estão recebendo aquele calor do sol, aquelas cores lindas da natureza. Peça as bênçãos. E aí nós estaremos fazendo o serviço completo, porque aí nós estamos trilhando um caminho que vai ligar o nosso coração ao Pai de infinita bondade. Nós vamos intensificar esse nosso encontro com o Criador. A prece serve para isso, para intensificar, fortalecer esse nosso encontro com o Criador. João ouviu tudo isso. Ele ouviu de Jesus, ele pensou, meditou, mas ainda assim ele questionou Jesus. Ele ouviu tudo, prestou atenção em tudo, mas ainda assim ele questionou Jesus, dizendo, mas a oração deve ser de louvor ou de súplica? Jesus falou tão bonito sobre oração e o João era como a mente engessada ou informada, não informada, informada, dentro da forminha. Dentro da forminha, João estava com a mente assim, dentro da forminha, engessada. Tão acostumado a rituais que ele pergunta, Jesus falou lindamente, olha, é tudo natural, é tudo nesse contato maravilhoso, é o momento da ligação da criatura, o Criador, cada um tem a sua necessidade. Jesus explicou tudo e ele vai, dentro da forminha, perguntar a Jesus, mas a oração deve ser de louvor ou de súplica? Eu vou agradecer, eu vou louvar, eu vou enaltecer ou eu vou pedir?
Meu Deus, se Jesus já tinha dito que cada um abra o seu coração, se naquele momento do pôr do sol eu vejo aquela beleza, eu vou louvar, primeiramente. E depois eu vou suplicar as mesmas bênçãos para as outras criaturas. Por que eu preciso fazer coisas estanques, ou de uma forma se for para isso, ou de outra forma se for para aquilo? Não tem muito sentido. Então, ele pergunta a Jesus e Jesus responde: por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Por isso que dissemos, ao olhar um pôr do sol, ao olhar uma criança recém-nascida, ao olhar uma planta, um animalzinho, as ondas do mar, uma montanha, uma vegetação, e os nossos olhos ficam embevecidos, nós estamos em ligação com Deus. Nós estamos em prece. Percebam que a condição de que não precisamos de templos para isso, há preces nos templos, sim. Mas não porque não estamos no templo que não estamos no momento de prece, de oração. Jesus diz, por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Assim como a expressão de agradecimento ou rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura diante da providência divina. Por isso que nós dissemos no pôr do sol, nós podemos estar agradecendo aquela maravilha, aquela energia, aquela luz, aquela beleza, e podemos em seguida estar suplicando, pedindo que bênçãos cheguem àqueles que estão debaixo daquela energia. Jesus diz isso, olha, isso vai ser um esforço da criatura diante da providência divina. Antigamente, parece até muito antigamente, mas 2 momentos que eu me recordo que foram muito importantes, tão importantes que marcaram a minha experiência de vida. Eu lecionava em Caçapava, muitos dos amigos aqui são ainda do SESI de Caçapava, e nessa ocasião eu ia aqui por dentro, estava abrindo a Caçapava Velha, a estrada da Ford, etc. E havia um lugar que eu passava, ainda estava na terra vermelha, um top, e eu parava ali porque ali eu estava vendo o nascer do sol, ia cedinho, e via aquele nascer do sol. E eu não podia passar por ali sem dar uma paradinha com o carro, olhar aquilo e agradecer a Deus e pedir proteção para aquele dia. Olha, era um lugar de uma estrada sendo aberta, mas aquele nascer do sol era lindo. E outras vezes, quando lecionava em Tremembé, que ainda aqui no Vale do Sol não tinha essa quantidade de casa, estava nascendo o Vale do Sol, Eldorado, acho que nem tinha o Vale do Sol ainda, nascendo esse ambiente. Tinham aquelas árvores muito grandes que faziam copas que se fechavam sobre a estrada. E ali, quando eu ia passando também, que eu vinha do sol, da claridade, mergulhava à sombra daquelas grandes árvores que existem, devem existir ainda, faz tempo que eu não passo ali, mas naquela rotatória hoje existente, a sombra daquelas grandes copas fechadas me trazia um bem-estar imenso que novamente eu diminuía a marcha do carro, passava bem devagarzinho e era a hora que eu fazia um Pai Nosso por todas as criaturas. Pelo nosso dia, que tudo corresse bem e agradecia a beleza daquelas árvores no meu caminho. São 2 experiências de momentos de prece que não precisei de tempo. Só para lembrar, para ver como Deus está tão perto de nós e nós ficamos questionando, buscando, sem necessidade. Quando Ele está na natureza, Ele é a natureza junto de nós. E nós podemos ter esses momentos. Então, esse ato de relacionarmos com Deus nas coisas em que Ele se representa são verdadeiros momentos de oração, que nos fazem bem, porque eu ia trabalhar
ia lecionar muito feliz, energizada, pronta para as aulas, estava tudo certo, confiante na proteção divina. Nós temos essas experiências, né? Muitas experiências desse tipo que nos leva a transcender no momento. E assim dizia Jesus a ele: os que apenas suplicam podem ser ignorantes, porque só estão pedindo, podem não ter conhecimento. Os que louvam podem ser somente preguiçosos, então ficam querendo lustrar o ego de Deus, agradecendo muito a Deus com a preguiça de fazer a sua parte. Todo aquele que trabalha com suas mãos e com seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria vontade. Todo aquele que une o trabalho, as mãos, junto com o pensamento voltado a Deus e o trabalho, a proposta de fazer o melhor, de trabalhar da melhor forma possível, mais planificadas. Então esse é o filho que aprendeu a orar. Nem só pede, nem só exalta, porque pode ser ou ignorância ou preguiça de fazer a sua parte, ou desconhecimento que precisa fazer a sua parte. Nós precisamos juntar isso tudo e, por conta disso, todas as circunstâncias ele será fiel a Deus, terá consciência da vontade do Pai acima da sua própria vontade, sabendo que ela é justa e sábia. Vejam que lição Jesus está trazendo para nós sobre a prece, sobre as nossas orações, sobre o nosso procedimento. João então pergunta a Jesus: e como ser leal a Deus na oração? Olha como João era dificinho. Jesus teve que ter toda a paciência do mundo para conseguir orientá-lo da melhor forma possível. Como ser leal a Deus na oração? A prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança? Só ficar desfiando as palavras já não é um sinal de confiança em Deus? Preciso mais alguma coisa? E Jesus então responde a ele: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, Jesus vai elencar duas situações. É preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Às vezes pedimos e parece que Deus não nos atende. Pedimos uma coisa e acontece outra. E nós dizemos: não é possível, será que Deus não entendeu o que eu queria e mandou isso para mim? Mas talvez o isso é aquilo que neste momento é a maior necessidade e vai me poupar de muitas dificuldades para frente. Porque Deus é sábio e é misericordioso. E segundo, diz Jesus, é necessário que cada um se una ao Pai, comungando com sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. É aquele assim seja do final da prece do Pai Nosso ensinado por Jesus. É o assim seja. Ainda assim, Senhor, não foi do meu agrado, mas eu sei que tem uma razão. Eu sei que isto vai ser o melhor por agora. Aí é hora de pedir força se aquilo não foi mesmo do nosso agrado. Jesus continuava: é imprescindível que sejamos de Deus. Sejamos de Deus, representantes, fiéis. Quanto às lições dessa fidelidade,
observamos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela agem as leis de Deus, aquilo que falávamos da natureza. E devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Aquilo, Deus está em tudo. E a natureza cumpre todos os desejos do Altíssimo. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando necessidade de repousar? O sol continua. A terra está escura, a terra tem dificuldade e ele está lá cumprindo o seu papel, como centro do nosso sistema solar, irradiando a sua luz. Não importa aquele que está recebendo, ele continua, ele não parou. Imagine se ele parasse e dissesse, bom, estou cansado, agora vou apagar minha luz aqui e vou descansar um pouco. Não, continua cumprindo o seu papel na organização universal. A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo dos seus benefícios em certos anos? Será que as águas deixaram de existir em algum momento para simplesmente repousar quietinha num lençol freático ou em algum canto desse nosso imenso planeta e não se manifestaram? Aquele olho d'água não formou aquele rio não se fez presente? Ele pode até diminuir por questões da nossa temperatura, das dificuldades, mas está cumprindo o seu papel, está chegando até nós. Por desagradável que seja as suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Jesus está falando do valor da tempestade. Muitas vezes nós, claro, nos assustamos com as tempestades e achamos, Deus, imagine, é castigo de Deus. Não, é necessário para limpar a nossa atmosfera. Nós precisamos ventos, raios, porque são descargas elétricas, porque são movimentações, precipitação de água para fazer a decantação de partículas de sujidade que estão na atmosfera, para que não nos comprometa mais as questões pulmonares, respiratórias, esse ar tão seco que nos faz mal, além do que afasta espíritos malfeitores que temem a tempestade, temem os raios, temem toda essa grandeza da natureza. Fogem. Então é saneamento da nossa atmosfera física e da nossa psicosfera espiritual. Jesus está dizendo, por desagradável que seja, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Ela faz o seu trabalho. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade da chuva, não deixe de fecundar a terra. Mesmo quem diga eu não suporto, eu não gosto, a chuva vem porque ela fecunda a terra. Ela precisa, as sementes precisam germinar. Nós precisamos dela. Então tudo isso está enquadrado dentro da perfeição divina. João, diz ele, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. É preciso aprender com as leis da natureza. Nós precisamos olhar mais a natureza. Essa fidelidade, porque eles estão todos cumprindo o seu papel. Quem as acompanha no mundo, quem presta atenção nessas leis, planta e colhe com abundância. Então, meus amigos, nós estamos no nosso finalzinho, nosso horário já chegou ao fim. Queremos hoje, sim, falamos tanto de oração e falamos tanto de natureza. Queremos encerrar a nossa semana de estudos, que se Deus quiser e assim permitir, estaremos aqui segunda-feira às 20 horas, retomando os nossos estudos. Mas queremos fazer a leitura da prece ante o céu estrelado
de Emmanuel na obra A Luz da Oração de Chico Xavier e Espíritos Diversos. E essa oração diz assim: Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre, que assim seja. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos nesse contato com a natureza encontrar Deus, esse encontro tão particular de nossos corações com a divindade. Que Deus abençoe, ilumine a cada lar, abençoe esse nosso país, traga paz, tranquilidade a todas as criaturas no mundo, àqueles que estão necessitados de fluidos vitais nos hospitais, nos leitos de dor, possam ser amparados e iluminados. Muita paz, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.